Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. De que maneira podemos revelar que honramos o nosso Deus? Nós precisamos refletir sobre isso, pois se entendermos, andaremos neste mundo de maneira que estejamos alinhados com a sua vontade e não vivendo simplesmente uma perspectiva religiosa. Quando nós lemos lá em Êxodo 27 e depois do 12 ao 17, nós entendemos o fundamento disto, pois se compreendermos a lei, compreendermos os ensinamentos de Cristo, nós compreenderemos o que significa de fato honrarmos o Senhor e como revelamos que o honramos. Em Êxodo 27 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E depois dos 12 ao 17, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Do que ele está falando de fato? Por que a lei deste jeito? Honrar o Senhor é não tomar o seu nome em vão. Mas o que significa na prática isto? Nós muitas vezes pensamos que se trata da nossa religiosidade e que precisamos obedecer para alcançar favor de Deus. Mas é disto que ele está falando? Não, não é. Nós honramos a Deus e demonstramos o nosso amor, de fato, quando estamos comprometidos com Ele e com sua vontade. Quando buscamos o conhecimento, o entendimento e entendemos a maneira como devemos viver neste mundo. Não se trata simplesmente de obediência às regras com o intuito de agradar e apaziguar a sua ira, de maneira que ele não nos puna. Não é isto. Nós precisamos entender que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Jesus Cristo disse que a vida eterna está em conhecer o Pai. Conhecer o Pai é compreendermos a sua natureza, entendermos a sua obra em nossas vidas, entendermos a salvação que recebemos pela graça por meio de Cristo Jesus. Ao entendermos isso e andarmos segundo aquilo que Ele nos instrui, da natureza que temos, que recebemos nele, por crermos, por confiarmos, por andarmos segundo as promessas, nós revelamos o nosso compromisso. E andar segundo estas regras é que nós entendemos os nossos relacionamentos e como nós expressamos que honramos a Deus. Quando olhamos a questão dos mandamentos que Deus estabeleceu lá em Êxodo, onde ele fala acerca de honrá-lo, honrar a Deus está em vivermos segundo a sua vontade, segundo a sua natureza, como ele planejou para nós. Mas aí ele fala de maneiras como nós devemos viver com o nosso próximo. Esta é a questão, pois quando entendemos que se trata de expressarmos a honra que nós concedemos ao nosso Deus, porque nós o conhecemos, nós expressamos essa honra, o amor a Deus, na maneira como nós vivemos com o próximo, na maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Por isso, cobiça com relação ao que o outro tem, não matar, não adulterar, não roubar, não enganar. Nós precisamos entender que é assim que expressamos que amamos a Deus, quando nós revelamos o seu amor nos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que o que Paulo disse foi que toda a lei, todos os profetas se resumem em um só mandamento: amarmos o próximo, pois quando amamos, nós não praticamos o mal. E nós revelamos que amamos a Deus quando amamos o próximo, porque nós amamos a Deus, porque nós o conhecemos. E conhecemos fundamentado
nas Escrituras. Não se trata de nossos pensamentos, do que achamos, do que pensamos, mas de conhecermos a Deus e conhecermos a sua vontade. Por isso, a nossa vida cristã, o andarmos na vontade de Deus e revelarmos que honramos o nosso Deus, é quando andamos na verdade e quando honramos o nosso Deus em nossos relacionamentos. Se entendermos isso, nós caminharemos para a maturidade e para revelarmos o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.